Agora vou falar sobre o planejamento escolar. Com base no planejamento macro, que define as finalidades gerais da educação, são elaborados projetos e planos em nível escolar, de forma a atender às características e necessidades da comunidade local. É importante frisar que o aluno é o foco do planejamento. Por isso, a grande importância de sua elaboração sem improviso. É aí que entra o projeto político-pedagógico, onde a partir dele e da especificidade de cada disciplina, são elaborados os planos de trabalho do professor. O projeto político-pedagógico é um documento amplo e deve retratar a identidade escolar e orientar o planejamento do ensino. Ele representa a filosofia da ação escolar como uma unidade. Nele deve constar a identificação da escola, a caracterização da comunidade e da escola, bem como a relação entre elas, a estrutura organizacional e de funcionamento tanto administrativo quanto pedagógico, os objetivos gerais e específicos, a programação das ações, o cronograma, os critérios de avaliação e o calendário escolar. Existem diferentes formas de conceber o PPP. Considerando os avanços educacionais da década de 1980, a criação de instrumentos democráticos de planejamento, a obrigatoriedade das escolas em assegurar a participação da comunidade na elaboração do documento, entendemos que o modelo de planejamento participativo seja o mais adequado a essas finalidades. Essa participação ativa deve envolver a comunidade local, a equipe administrativa, os professores, funcionários, pais e alunos. Caso o projeto não tenha a participação dos sujeitos, pode acabar se tornando um documento meramente burocrático. Contudo, algumas instituições de ensino inibem a construção coletiva e delegam essa função para alguns profissionais da escola. Em outros casos, a participação é oferecida, mas é negligenciada por pessoas pouco engajadas com a escola e com o projeto. Gandhi sugere um roteiro para a elaboração de todos os níveis de planejamento escolar. Este roteiro é composto por etapas, cujo resultado é a elaboração de um plano de médio prazo, aí de 3 a 4 anos, equivalente ao projeto político-pedagógico. Esse roteiro é subdividido em 3 etapas. O primeiro, marco referencial, o segundo ponto, diagnóstico, e o terceiro ponto, a programação. A primeira etapa diz respeito ao marco referencial e deve constar qual concepção educacional será adotada pela escola e que definirá sua identidade, visão de mundo, valores e objetivos. A reflexão deve girar em torno da seguinte questão: o que queremos alcançar? Para tanto, precisamos ter clareza sobre onde estamos, como vemos, percebemos e entendemos a realidade em que vivemos. Precisamos ainda saber onde queremos ir e que tipo de sociedade queremos formar. Assim poderemos apresentar os ideais almejados para a nossa ação pedagógica. Na segunda etapa do processo, o diagnóstico, realiza-se a análise da realidade à luz das concepções que fundamentaram a elaboração do marco referencial. Trata-se aí de estabelecer um confronto entre o que se faz e o que se deseja fazer, ou seja, a que distância estamos do que queremos alcançar. Para tanto, deve-se realizar um diagnóstico estrutural da escola nos seguintes aspectos: pedagógico, administrativo, financeiro e jurídico. Já na última etapa do processo, que é a programação, implica em pensar possibilidades de aproximação da realidade existente para transformar a realidade desejada. Assim, o questionamento que se deve realizar é o que faremos para diminuir a distância entre onde estamos e onde queremos chegar. Vale ressaltar que o roteiro apresentado no artigo é uma sugestão, tendo em vista a autonomia que as escolas têm para escolher a melhor forma de elaborar o seu PPP.
Outro elemento essencial para o processo de planejamento é a avaliação, devendo essa ser realizada no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos. Por meio da avaliação, poderemos analisar a realidade a partir das ações propostas no projeto político-pedagógico, bem como realizarmos as alterações necessárias para que haja aumento da eficácia do projeto. A avaliação do projeto político-pedagógico deve envolver todos os sujeitos envolvidos diretamente no planejamento, garantindo a participação de toda a comunidade escolar em todas as etapas do planejamento. Conforme os autores, é possível, por meio do planejamento participativo, elaborar, executar e avaliar a execução do PPP. Ao garantir a democratização das escolhas e do direcionamento educativo, contribuiremos para a melhoria das condições de trabalho, da qualidade do ensino, do desempenho dos alunos e também do professor.